por lei complementar. Contudo, enquanto não vier uma lei complementar disciplinando essa matéria, vale o que está no Código Eleitoral de 1965. Vale dizer, em matéria de organização e competência dos órgãos da Justiça Eleitoral, organização e competência dos tribunais e juízos eleitorais, nós temos hoje disposições do Código Eleitoral recepcionadas pela Constituição de 1988, recepcionadas pelo artigo 121 da Constituição de 88, com força de lei complementar. Com força de lei complementar. Então, essas disposições do Código Eleitoral que tratam de organização e competência da Justiça Eleitoral foram recepcionadas com força de lei complementar. Recentemente, nós tivemos a questão dos candidatos que foram denominados ficha suja. Houve um movimento grande da Associação dos Magistrados Brasileiros no sentido de divulgar nomes de pessoas que estão concorrendo a cargos eletivos e que apresentam problemas diversos, condenações na Justiça Eleitoral. E o que se fez, essencialmente, foi divulgar nomes de pessoas condenadas por crimes, em geral, crimes de maior gravidade, e por improbidade administrativa, seja na esfera civil ou na esfera criminal. Essa lista da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, gerou uma grande polêmica e alguns tribunais passaram a negar registro de candidatura para candidato ficha suja. Isso foi parar no Supremo. Por quê? Porque, mais uma vez, aqui temos a Constituição como fonte suprema do direito eleitoral, de todo o nosso direito. E o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 144, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o fato de um candidato ter uma condenação em primeiro grau é insuficiente para que o registro da sua candidatura seja indeferido. O Supremo entendeu que enquanto a pessoa não tiver sofrido uma condenação penal definitiva ou uma condenação por improbidade, na qual se tem imposto suspensão dos direitos políticos de forma definitiva, ou seja, enquanto houver recurso, esse cidadão pode concorrer a cargos eletivos e sua candidatura não pode ser indeferida. Na verdade, para solucionar essa arguição de descumprimento de preceito fundamental 144, o Supremo buscou subsídios no princípio do devido processo legal e ainda no princípio da presunção de inocência. Utilizou os dois princípios constitucionais, devido processo legal e presunção de inocência, para garantir o registro das candidaturas dos candidatos ficha suja. Uma postura técnica do Supremo Tribunal Federal, com voto vencido, inclusive, do presidente do TSE, do ministro Carlos Aires Brito. De qualquer forma, aquilo que a gente sempre verifica, que em direito não há propriamente certo e errado. Tem decisões que acolhem ou não a vontade da maioria de um povo naquele determinado momento, mas não há propriamente o certo e errado. O fato é que hoje o ficha suja ele pode concorrer respaldado pela DPF número 144. Quando pensamos aqui, portanto, nessa estrutura, nas fontes do direito eleitoral, o fazemos no intuito de demonstrar como é que se dá, como é que se desenvolve, quais são as regras para o exercício da soberania popular. A ideia é perceber isso. Quais as regras do jogo? Essas são as regras. A fonte maior sempre a Constituição. A soberania popular, de acordo com o grau do seu exercício,
com o montante do seu exercício, ela caracteriza um regime de governo como sendo um regime democrático ou como sendo um regime autocrático. O regime democrático é aquele no qual o povo, no regime democrático que se verifica, é aquele regime no qual o povo, ele é efetivamente o titular da soberania no sentido do seu exercício. É o povo que exercita a soberania. É o grau de participação do povo nos destinos de um Estado que demonstra se estamos diante ou não de um Estado democrático. Temos aqui dois caminhos. E daqui a pouquinho teremos aí uma matéria a respeito do Estado democrático de direito. Já já chegamos a ela. O que é que nós temos aqui? De um lado, as autocracias. Na autocracia vigora o chamado princípio do chefe. Vigora o chamado princípio do chefe. Na autocracia, nós temos um grupo ou uma pessoa que manda e os outros efetivamente obedecem. Vimos isso no Iraque, vimos isso e vemos isso em Cuba. Nós temos em regimes de direita, em regimes de esquerda, autocracias. Há uma ascendência muito grande de uma pessoa, de um grupo, sobre os demais. Na democracia, o que nós temos é um regime que Kelsen já denominava de técnica de liberdades. Técnica de liberdades. Na democracia, nós temos a liberdade de informação, a liberdade de expressão e, sobretudo, a liberdade de manifestação de escolha. Liberdade de escolha. Agora vejam, para que se tenha democracia, tem uma lição muito interessante do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, é necessário o mínimo de cultura. Não adianta colocar o povo para votar se é um povo massa de manobra, se é um povo manipulado por informações. Se a gente não tem uma imprensa idônea em um determinado país, aquele povo é massa de manobra das informações oficiais. Por mais que ele de fato esteja participando, na verdade são cartas marcadas. A gente ouvia falar que na época do Saddam Hussein, ele era de fazer muitas consultas populares, mas o povo marcava a cédula com sangue. E ali se falava do Ali, o químico, e de tantos outros, que teriam um banco de dados do DNA de todas as pessoas. Pelo visto não havia nada disso, porque não tinha estrutura, não conseguiram colocar um avião no ar quando estavam sendo invadidos. Então era uma precariedade extrema. Mas vendiam essa imagem de que as pessoas estavam votando com o sangue e que havia um controle do governo, um banco de dados de DNA, com o DNA de todos do país. E claro, o Saddam Hussein fazia os plebiscitos e obtinha aprovação unanimidade, ele era reeleito por unanimidade. Medo. Então ali não se estava diante de uma democracia, que naturalmente não serve para justificar que outro país invada aquele. É um outro problema seríssimo também. De qualquer forma, democracia não era um regime de autocracia. Então na autocracia temos o princípio do chefe, na democracia temos a regra da maioria, temos essa técnica de liberdades. Mas qual será a concepção que o povo, que o cidadão comum tem a respeito do Estado democrático de direito? Qual será essa concepção? Vamos analisar agora a matéria que foi feita sobre esse tema. Cíntia, você sabe o que caracteriza o Estado democrático de direito? É a existência de eleições diretas nas quais todos os cidadãos têm direito de votar e ser votados. É isso, minha gente. Estamos aqui acompanhando a situação do conceito popular de que Estado democrático de direito é aquele Estado no qual tem eleição. Ora, vejam bem, é essa concepção que a gente tem no dia a dia, mas tecnicamente o Estado democrático, sim, Estado democrático é aquele no qual
o povo participa das decisões. O povo participa das decisões. Estado democrático de direito é aquele no qual o povo participa das decisões e temos ali leis que se aplicam a todos igualmente. Leis que se aplicam a todos igualmente. Mas há mais um elemento. E, aliás, é por isso que falo, né? Existem estados de direito que não são democráticos. Existem estados de direito que você tem a lei se aplicando igualmente a todos, mas as leis não representam a vontade da maioria de um povo. Para que seja Estado democrático de direito, é necessário que essas leis se apliquem igualmente a todos, mas que essas leis representem a vontade da maioria e, ainda, algo além, que essas leis preservem as minorias, que elas não massacrem as minorias. Nós tivemos já uma ocorrência, tem até um filme que se chama Hotel Ruanda sobre esse tema. Naquele filme se verifica que em Ruanda, uma determinada ocasião, a maioria tomou uma deliberação. Qual foi a deliberação? Exterminar a minoria. Então nós tivemos ali 60 milhões de pessoas que resolveram eliminar 25 milhões de pessoas. O simples fato disso ter sido uma deliberação da maioria caracteriza um Estado democrático? Evidentemente que não, foi uma barbárie que fizeram e não havia respeito às minorias. Então, para que tenhamos um Estado democrático de direito, é necessário, em primeiro lugar, que todos estejam igualmente submetidos à força das leis. Em segundo lugar, que essas leis representem a vontade da maioria. E, em terceiro lugar, que essas leis preservem também os direitos das minorias. Seja uma minoria étnica, seja uma minoria relativa a uma ideologia, há que se preservar também os direitos dessas minorias. Bem, quando pensamos aqui na democracia no Brasil, devemos verificar, em primeiro lugar, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. O parágrafo único do artigo 1º, ele estabelece que todo poder emana do povo. E esse é um conceito clássico de democracia. Democracia é o regime do povo, pelo povo e para o povo. Do povo, porque é uma pessoa que não tem sangue azul, é uma pessoa que vem, um cidadão comum, não tem nenhum requisito de nascença. Nós temos hoje o presidente da República, uma pessoa de origem bastante humilde. Então, uma pessoa do povo. Do povo, pelo povo, porque foi escolhido pelo povo. E para o povo, no sentido de que a função do Estado é atender às necessidades da maioria de um povo. Então, o regime do povo, pelo povo e para o povo. Conceito clássico de democracia, do Rousseau, do Lincoln. Agora, quando pensamos aqui no nosso parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, todo poder emana do povo que o exerce, ou por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição. Então, temos ali, todo poder emana do povo que o exerce, ou por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição. Esse artigo 1º, parágrafo único, demonstra que o Brasil tem um regime denominado regime de democracia semidireta. Nosso regime é um regime de democracia semidireta. Vale dizer, nós temos institutos de democracia direta no nosso país, temos institutos de democracia direta. Essa senhora que foi ouvida mencionou as eleições diretas. Temos um instituto de democracia indireta e democracia direta. Esse instituto que essa senhora mencionou, as eleições diretas, esse instituto é de democracia direta ou é instituto de democracia indireta? Esse instituto que ela mencionou é um instituto de democracia indireta. Por meio dele se está elegendo um representante. O fato de termos uma eleição direta não significa o uso da democracia direta. Então, em síntese aqui, temos no país uma democracia semidireta.
Por quê? Porque temos institutos de democracia indireta, a exemplo das eleições. Quando elegemos alguém, estamos elegendo alguém, um representante, para falar em nosso nome. Então estamos ali diante de um instituto de democracia indireta. É a democracia representativa. E de outro lado, além das eleições, que caracterizam aqui um instituto de democracia indireta nesse exemplo, nós temos institutos no Brasil de democracia direta também. Bom, o artigo 1º, parágrafo único diz: povo, todo poder emana do povo, que o exerce, ou por meio de representantes eleitos, que é o mais usual entre nós, ou diretamente nos termos da Constituição. O que é que temos aí o diretamente nos termos da Constituição? Temos, sobretudo, o artigo 14 da Constituição Federal. O artigo 14 traz, no Brasil, os nossos institutos de democracia direta. Quais são os institutos de democracia direta previstos na nossa Constituição? Nós temos aqui, essencialmente, a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo. Iniciativa popular, plebiscito e referendo. Como é que se desenvolve cada um desses temas? Vejam, nós temos aqui, em relação à iniciativa popular, Instituto de Democracia Direta no país, a possibilidade do povo encaminhar para o Congresso Nacional, por intermédio da Câmara dos Deputados, vale dizer, a casa iniciadora desse projeto de lei de iniciativa popular é a Câmara dos Deputados, o povo pode encaminhar um projeto de lei via Câmara dos Deputados para o Congresso Nacional. Como? O que é que se exige para o exercício da iniciativa popular? O próprio artigo 14 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 9.709 de 1998, traz a resposta. De acordo com o artigo 14 da Constituição, regulamentado pela Lei 9.709, o que a gente verifica é a necessidade de adesão àquela proposta de 1% do eleitorado nacional. É necessária a adesão de 1% do eleitorado nacional. Alguma coisa hoje, em torno de 1.200.000 eleitores tem que assinar a proposta. E não basta termos 1.200.000 eleitores, por exemplo,